Um outro ponto muito importante são as negociações complexas que estão envolvidas nesses desafios de venda, né? Como já vimos, elas levam tempo, muitas pessoas envolvidas, e isso faz com que elas sejam de fato complexas, né? Envolvem normalmente valores mais vultuosos, que vão ter um impacto maior para quem está comprando. De novo, a necessidade de segurança de quem está comprando, que a gente precisa resolver essa necessidade. Então, nesse cenário de negociação, uma habilidade é fundamental, a de negociação efetivamente. Entender tudo que pode estar envolvido no processo, né? Dúvidas, dificuldades, objeções, interesses de quem está comprando, para aí então avaliar a melhor estratégia e fazer a definição de como você vai atuar nesta conta, nessa venda. E aí, a criação de um ambiente colaborativo, de confiança, de comunicação muito clara, atendendo, né, no sentido de você ter uma empatia, de realmente ouvir com atenção essas necessidades e se colocar no lugar do cliente e criar esse valor de segurança, de negociação como um ganha-ganha mesmo, vão ser muito importantes para que você consiga tratar toda essa questão da maneira mais adequada possível. E aí aqui no Brasil, e até esse é um dos nossos subtemas dessa nossa fala de hoje, nós temos uma questão que é muito importante, que é o desconto, né? Como cultura, nós estamos muito acostumados a trabalhar com descontos, e entender toda essa dinâmica de desconto afeta um ponto muito importante da nossa venda, que é a questão da rentabilidade, né? O impacto da rentabilidade. Então, quando a gente trabalha com descontos excessivos, principalmente, né, o desconto, como eu falei, ele é uma prática normal, mas ele pode ser excessivo e impactar na sua margem, na sua rentabilidade, inclusive podendo eventualmente gerar até um prejuízo. Então você precisa saber avaliar esse cenário, essas possibilidades, esse impacto que o desconto vai trazer na sua operação de venda e entender a viabilidade financeira de cada ponto, né? Algumas estratégias te ajudam nisso, definindo o limite de descontos com base na análise de custos, metas não só de vendas, mas meta de margem e lucratividade na venda também, o estabelecimento de valor agregado junto ao cliente, e essas diretrizes estando bem claras para o seu time de vendas, tendem a minimizar esse problema que pode acontecer do impacto da rentabilidade. Mas tem uma outra questão, que é a percepção de valor, né? Quando você trabalha muito com desconto, você pode estar comprometendo a imagem do seu produto, da sua empresa, a percepção do valor oferecido. Porque ele pode entender, estava esse preço aqui, por que ele está me dando esse desconto todo aqui? O que está acontecendo? Por que o preço mudou agora? Então, pode gerar uma visão de baixa qualidade ou de diminuição do valor real do seu produto nessa situação. Então, de novo, é importante comunicar muito claramente os benefícios e os diferenciais do seu produto, para que a questão desconto fique num plano inferior, né? A gente sabe que pode precisar disso para fechar um negócio, mas isso precisa ficar como um plano inferior. Porque o outro ponto é que esse desconto pode se tornar um padrão da negociação, né? O cliente percebe que se ele apertar a gente, esse desconto vai acontecer, então o uso frequente acaba se tornando uma moeda que o cliente sempre vai usar como uma troca para você, né? Então, de novo, você precisa evitar que esse comportamento aconteça. E você só vai conseguir fazer isso se, de certa forma, você educar o seu cliente sobre o valor do seu produto e os diferenciais que ele entrega. Então, isso é muito importante, de novo, para que a situação do desconto seja colocado no momento inferior, né? E, de novo, numa negociação ganha-ganha, você precisa criar esse ambiente de reciprocidade, né? Onde você tem certeza que está oferecendo o melhor produto pelo melhor preço para o seu cliente e ele, por sua vez, percebe isso como um fator verdadeiro nessa operação
da negociação. Mas nós sabemos também que muitas vezes o desconto ele é inevitável, né? Você precisa prever isso no seu processo comercial. E aí você pode trabalhar com o que a gente chama de segmentação de clientes, né? Você vai dividir os seus clientes em segmentos que podem ser os mais diversos. Isso vai depender muito de cada operação, né? Mas você vai entender, por exemplo, clientes que compram mais, ou seja, tem um volume de compra maior, você pode definir margens de desconto diferenciadas por conta disso, por tempo como cliente, ou seja, lealdade, por potencial de crescimento, então é uma conta que você quer conquistar nesse momento, então você vai ser mais agressivo no início, né, e vai querer trazer esse cliente como seu cliente para depois continuar crescendo com ele, um segmento de mercado específico onde você está entrando, e aí você entra com um valor diferenciado no começo. E isso, né, então você fazendo essa segmentação, entendendo o seu público-alvo e criando esses nichos, você consegue criar políticas de desconto específicas, diferenciadas para cada um desses segmentos e fazer a sua atuação da maneira que você consiga manter a sua rentabilidade na melhor forma possível, né? E aí um outro ponto que é bastante interessante também, que pode ser uma troca, né? Criar alternativas de valor. O que é isso? Ao invés de dar um desconto monetário, você vai oferecer algum outro benefício para o seu cliente. E aí, de novo, você precisa ter entendido as necessidades desse cliente para saber o que vai ter um valor percebido por ele, que pode ser uma assistência técnica, um prazo de garantia estendido, um treinamento específico de uso para o time do cliente que vai usar lá na operação, ou para o time de vendas do cliente, ou ainda, né, trabalhar com prioridades de entrega, prazos menores, condições diferenciadas em alguma outra situação que não necessariamente o valor do pedido em si, certo? Então, quando a gente olha, né, essa questão desconto dentro do processo de negociação, nós vimos que nós temos esses pontos de impacto, né, que são importantíssimos para que a gente olhe para eles, entenda o que está acontecendo e o que faz mais sentido para a nossa operação e para aquela negociação. E aí vem um ponto importante. Para saber quais são os meus possíveis descontos que eu possa trabalhar, eu preciso entender quais são os meus custos envolvidos, né? Então, você conseguir ter uma boa visão do custo, seja do custo produtivo, seja do custo da aquisição da mercadoria que você vai revender, e aí o seu markup, você definir os custos envolvidos no processo de venda para chegar no seu custo. E aí, essa possibilidade de definição no custo, ela é fundamental para você poder fazer a comparação. Estou vendendo a tanto, custa tanto, a minha margem vai ser determinada. Então, isso é muito importante que você tenha e que você consiga sistematizar isso. E trazendo um pouquinho aqui para o produto que a WK entrega ao mercado, que é o WK Radar, na sua versão 7.5, nós liberamos um recurso muito importante que permite que você faça uma definição do seu cálculo de custo, né, de acordo com os seus critérios, usando as informações que estão disponíveis no sistema, como cálculo de custo médio, impostos, e outras informações que estão disponíveis, você vai apurar o seu custo. E a partir daí, no momento do pedido, você consegue avaliar a rentabilidade de cada item naquele pedido e também avaliar a rentabilidade do pedido como um todo. Porque em determinado momento você pode tomar a decisão de vender um determinado produto abaixo da sua margem definida de rentabilidade, porque o pedido como um todo está sendo rentável, está trazendo uma boa margem para a sua empresa. Então, quando você consegue definir o seu custo e conseguir avaliar a partir do preço de venda do seu produto esta margem, aí a gente disponibiliza dentro dos sistemas as informações para que você tenha, no momento da inserção do pedido, essas informações, você consegue tomar decisões de vendas muito mais estruturadas e muito mais alinhadas com o objetivo da sua organização, naquela venda, naquela segmentação de cliente que eventualmente você construiu, ou ainda na margem como um todo da organização que você vai precisar alcançar. E aí você tem momentos distintos.
Um dos momentos é esse que nós estamos falando aqui, que é no momento do pedido, individualmente por item ou por pedido, e aí você vai para um passo seguinte, que é a avaliação de rentabilidade ao final de um processo, ao final de uma semana, semestre, seja o que for mais, que faça mais sentido para o seu negócio. E aí aqui eu trago um exemplo de um painel elaborado usando o nosso minerador de dados, e aqui esse painel especificamente foi construído no Power BI, onde a gente analisa a rentabilidade por cliente. Então eu vou ter informações de totais de vendas, de totais de impostos, trago o resultado dessa contribuição, tenho uma visão ali por vendedor também. Então, obviamente, isso aqui foi montado por uma necessidade específica minha e que eu posso montar, né, e aí, de novo, a extração das informações que o WK Radar permite, por exemplo, vai me dar possibilidades muito grandes de visualizações diferenciadas e eu consigo fazer uma gestão individual e também mais global, para entender o que eu posso fazer de diferente dentro da minha organização. Um outro exemplo que eu trago aqui, que a gente construiu, foi uma análise de receitas e custos e margens. Então você tem no mesmo gráfico plotado as 3 informações e consegue ir acompanhando, nesse caso que nós montamos mês a mês, como se comporta cada um desses importantes indicadores do processo. E aí você pode ter visões ainda por grupo de produto, por segmento, por família de produto, e aqui nesse exemplo, inclusive, eu trago uma espécie de mapa mental, né, que vai trazendo a receita e os principais pontos para nós entendermos aí onde é que está a maior rentabilidade e, a partir disso, obviamente, retroalimentar todas as nossas tomadas de decisões e avaliar o que faz mais sentido, o que deve permanecer e o que nós temos que mudar nas nossas políticas comerciais, nas nossas ações comerciais, nos nossos processos comerciais.